PSG é finalista da Champions League depois de eliminar o Bayern de Munique e o Tolima é arrasador e passa por cima do Nacional na Libertadores. Nesse vídeo daqui eu vou fazer um resumo de tudo que teve de mais importante no futebol internacional nesta quarta-feira, dia 6 de maio. Beleza? Vamos começar pela Champions, a gente vai começar olhando esse empate entre Bayern de Munique e PSG. Só antes eu tenho dois destaques. O primeiro deles, eu vou trazer de forma individualizada os principais jogos do dia e postar aqui no canal, análise mais diretas, de questão de 2 minutos, mais completinha assim sobre cada jogo. Então já peço que você se inscreva e ative o sininho para você receber estes vídeos. E também este resumo, que é o molde de vídeo que eu estou trazendo aqui, eu também trago voltado para o futebol brasileiro, envolvendo os times brasileiros no 21 Futebol Clube. Então já fica essa recomendação. Bom, já falando desse Bayern de Munique e PSG, o placar final ficou em 1-1, um jogo onde o PSG logo no início da partida teve nem 3 minutos de jogo direito, consegue uma bela jogada pela esquerda, o Kvaratskhelia joga demais, o Kvaratskhelia tá maluco, cara. Ele cruza e o Dembélé abre o placar para o PSG, e aí o Bayern vai reagir, vai arranjar esse gol de empate, já lá pelos 48 da segunda etapa com o Harry Kane, onde ele faz um pivô maravilhoso por sinal. Mas não passa disso. Fica neste 1-1. Jogo que teve algumas polêmicas, né, cara? Teve possível expulsão do Nuno Mendes, possível pênalti do João Neves. A real é que vai da interpretação de cada um nesses lances, mas na dúvida o árbitro marcou pro PSG. Essa aqui é a real. Não tô nem falando que ele errou, mas a real é que nesses dois lances polêmicos o favorecido foi o PSG. Favorecido, não beneficiado. Então, não tô falando que foi um erro da arbitragem. Até porque vai da análise de cada um. Mas a real é que o Bayern de Munique nesses lances polêmicos não foi o beneficiário, né? Enfim, com isso o PSG é finalista, onde vai enfrentar o Arsenal. O PSG é claramente favorito, mas esse time do Arsenal não é bobo também, é um time que se defende muito bem. Tende a ser uma final equilibrada, mas sim o PSG é favorito. Aí a gente vai para a Libertadores agora. Tiveram bastantes jogos. A gente começa aqui com Cusco e Estudiantes, grupo do Flamengo. Teve um empate em 1-1, onde o Estudiantes fez o gol já na segunda etapa para empatar assim. Resultado bom para o Flamengo, que prende o Estudiantes desse empate. E o Cusco é um time que também não vai passar de fase. Então a real é que o Flamengo vai jogar hoje contra o Independiente Medellín, lá na Colômbia. Não tende a ser um jogo fácil. Mas caso o Flamengo vença, praticamente já garante sua vaga na próxima fase. A real é que o Estudiantes perdeu uma grande chance de vencer, até porque o Estudiantes é muito melhor do que esse time do Cusco. Mas jogar no Peru é difícil, eu sei. Então o Estudiantes vacila e assim fica no empate. Grupo do Fluminense, o Fluminense também deu sorte, o Lagoaíra ficou no empate com o Bolívar, o Lagoaíra tem 3 pontos em 4 jogos, os 3 foram empate. Empate com o Bolívar, empate com o Fluminense e agora empata novamente com o Bolívar. Empate em 1-1 e resultado bom para o Fluminense para prender o Bolívar nessa parte. O Bolívar está na segunda colocação, mas o Fluminense ganhando os 2 últimos jogos tende a passar de fase. Caso o Bolívar vencesse essa partida, esse jogo poderia ser crucial para uma possível eliminação do Fluminense. Né? O Fluminense deu sorte. Aí teve Tolima e Nacional, um dos temas principais do dia, como eu coloquei no título e falando no início do vídeo. O Tolima meteu simplesmente 3-0, um massacre. Grande jogo do Tolima, gol de cobertura, belos passes. Colocou o Nacional na roda, essa aqui é a real. Eu vou trazer a análise desse jogo de forma individualizada, aí eu falo como foi cada gol depois. Mas enfim, um grupo que é muito equilibrado, que ainda tem o Coquimbo Bonito e o Universitário, e o Tolima dentro de casa vem sendo muito forte. No último jogo dentro de casa tinha metido 3-0 no Coquimbo Bonito. E agora 3-0 no Nacional. O Tolima tá fazendo a sua parte quando é mandante, né? E assim a gente fecha estes jogos que tiveram nesta quarta-feira na Libertadores. Agora a gente vai para a Sul-Americana, onde tiveram muitos jogos também. A gente começa com o Montevideo City Torque vencendo o Palestino por 1-0. Eu torço pro Grêmio, né? Um resultado muito ruim pro Grêmio. O City Torque é um time que tá batendo de frente com o Grêmio no grupo. Aparentemente vai se resumir em Grêmio e Montevideo City Torque, quem fica em primeiro e quem fica em segundo. Sorte é que o Grêmio vai ter 2 jogos em casa, tanto contra o City Torque, tanto contra o Palestino. Então acho que o Grêmio passa em primeiro, mas está se resumindo em Grêmio, Montevideo City Torque, o Riestra e o Palestino estão ficando para trás. O Palestino está sendo uma verdadeira decepção dentro desse grupo, por sinal. Perde para todo mundo e quando não perde só empata. Não tem nenhuma vitória em 4 jogos. Enfim.
No grupo do Vasco teve Barraca Central e Olímpia. Vou trazer a análise desse jogo também. O Olímpia saiu perdendo, conseguiu a virada, fundamental. E agora esse grupo do Vasco está se resumindo também em Vasco e Olímpia, que são de fato os times mais fortes. Vamos ver só quem vai passar em primeiro e quem vai passar em segundo. Teve o Macará do Equador enfrentando o Tigre da Argentina. Duas equipes que estão muito bem nesse grupo. E o Macará está invicto, inclusive. Dentro de 4 jogos tem 2 vitórias e 2 empates. O América de Cali é o segundo com 7. O Tigre é o terceiro com 5. O último é o Alianza Atlético com 1. Então, muita coisa em aberto. O Macará está surpreendendo. Os favoritos seriam o América de Cali e Tigre. Mas o Macará é o verdadeiro líder até o momento. Mas ainda tem 2 rodadas para acontecer. O Tigre na Argentina é muito forte. O América de Cali na Colômbia é muito forte. Tem muita coisa para acontecer ainda nesse grupo. E o outro jogo foi justamente entre Alianza Atlético e América de Cali, o outro jogo deste grupo. Vitória do América de Cali por 2-0 para embolar esse grupo justamente em Macará, América de Cali e Tigre. Tudo em aberto ainda para ver quem fica em primeiro, quem fica em segundo e quem vai ser eliminado ficando em terceiro. E assim a gente fecha a Sul-Americana. Lembrando que sim, tiveram outros jogos na Libertadores, outros jogos na Sul-Americana, mas envolveram times brasileiros. E aí esses jogos envolvendo os times brasileiros eu trouxe no 21 Futebol Clube. Como eu falei no início do vídeo, indico que você passe e dê uma olhada lá. Por sinal, para conferir o resumo do dia lá também. E no geral é isso. O restante são competições envolvendo times brasileiros de destaque. E aí, tá no 21 Futebol Clube. Tá bom? No geral é isso. De maior destaque aqui, o PSG é finalista da Champions. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!